Oi pessoal, nós estamos caminhando para o nosso terceiro vídeo da nossa série Guiados pelo Espírito e eu espero que até aqui o Espírito Santo tenha falado muito com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco sobre aquilo que nós estávamos falando na semana passada, no segundo vídeo, e sobre o fato de que o Espírito Santo ele tem coisas específicas para cada um de nós. Uma vez eu li um texto que falou muito comigo sobre... O texto fazia analogia, né? Ele falava assim, que Deus não é comprometido com o CPF, sim com o CNPJ. Que o texto falava mais ou menos, que o plano de Deus, ele não é para uma pessoa, pessoal, sabe? Tipo, o plano de Deus não é simplesmente visando aquela pessoa. O plano de Deus é visando um todo, como se fosse uma empresa, né? Um CNPJ. Então, o plano de Deus, ele é visando o mundo inteiro. Um dia, a palavra de Deus fala em Apocalipse que todas as línguas, todos os povos vão adorá-lo lá no céu. Então, o plano de Deus é de forma global. Mas isso não anula o fato de que ele possui coisas específicas para cada um de nós. Como eu falei no vídeo passado, senão não faria sentido ele fazer cada um de nós diferente, né? Com uma digital diferente. Isso é tão específico de Deus, ele ter pensado de forma detalhada em cada um. E para a gente refletir um pouco sobre isso, eu queria levar a gente a meditar um pouco no Salmo 139, versículo 16. Ele diz mais ou menos assim, que o Senhor, o salmista, ele vai falar: o Senhor me viu quando eu era um embrião. E ele continua dizendo que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que eles viessem a existir. Então pensa só, quando Deus nos formou, antes da gente ser um pensamento, um desejo na cabeça dos nossos pais, muito antes, o Espírito Santo, né, ele mesmo escreveu, ele determinou cada dia que a gente fosse viver aqui na Terra. E não só determinou a quantidade, como ele escreveu detalhadamente o que nós faríamos em cada dia. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia está nos apontando aqui nesses Salmos. Então, se ele fala de maneira tão específica para nós, que nós somos, né, que nós fomos pensados por ele de maneira muito íntima, vamos colocar assim. Ele pensou, ele parou, ele detalhou a vida de cada um. Então, obviamente, isso significa que ele tem um plano para cada um. Então, ele tem um plano, ele não tem tipo um plano geral, tipo, claro que ele tem um plano geral dele também, mas tipo, ele não falou assim, é isso aqui que vai acontecer e cada um vai vendo o que vai fazendo aí. Sabe, eu vou voltar e cada um vai vendo o que vai fazendo aí para eu voltar. Não, ele tem uma coisa específica para cada um de nós. E nós precisamos meditar nessa palavra, porque muitas vezes a gente vai simplesmente vivendo e a gente vai se esquecendo que Deus tem isso para nós. E dentro desse assunto, a Bíblia fala lá em João, capítulo 3, versículo 8, sobre o vento, né? A Bíblia vai falar assim, que o vento sopra e a gente escuta o vento. E ele não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. E completa, o versículo continua dizendo, assim são os que são guiados pelos que são nascidos do Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito, nós precisamos entender que nós somos como o vento. Nós não sabemos nem de onde nós estamos indo, nem para onde nós estamos indo, mas, assim como diz aquela música da Aline Barros, a gente só sabe que a gente quer ir. E nós precisamos ser dessa forma, guiados pelo Espírito. E precisamos entender que ele possui uma coisa específica para cada um de nós. E isso me remete também a um texto muito precioso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, no livro de Timóteo. O apóstolo Paulo está discipulando Timóteo. E dois versículos que para mim eles casam de uma maneira muito surreal. São versículos diferentes, mas que eu tenho buscado juntá-los na minha cabeça e orar em cima deles dois. O apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, em algumas traduções ele fala, lembrando que Timóteo, ele era um jovem que estava prestes a pegar a liderança ali de uma igreja, né? E tem vários momentos que Paulo fala assim para Timóteo, não deixe que as pessoas te desprezem por você ser jovem. Então, acredito que Paulo, ele confiava muito em Timóteo, por ele ser jovem e ainda assim permitir que ele estivesse ali à frente daquela igreja. E em vários momentos, Paulo estava ali discipulando a vida de Timóteo, falando para Timóteo,
E Paulo, ele chega um momento e ele fala bem assim, o contexto ali era um contexto que as pessoas estavam se desviando dos caminhos, as pessoas... Tem um versículo que fala assim, que o evangelho estava causando coceira aos ouvidos, então Paulo estava querendo dizer que as pessoas não queriam mais aceitar o evangelho. Basicamente a gente consegue ver muito esse contexto daquilo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Que muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, né? Hoje em dia lutar pela família, pelos valores da família é algo inaceitável, porque o meu corpo, minhas regras. Então, os valores do evangelho estão se perdendo e as pessoas, por exemplo, se a gente vai falar um pouco sobre família, sobre ser contra o aborto, isso já está causando coceira aos ouvidos das pessoas, porque os valores estão sendo invertidos. E dessa mesma maneira estava acontecendo ali na época de Timóteo. E Paulo, ele vira para Timóteo e fala assim, parafraseando, né? As pessoas estão se perdendo, mas você permaneça sóbrio. E esse termo de sobriedade, né? Ele é usado em algumas versões, e outras versões muda o termo, mas nas versões que falam assim, você permaneça sóbrio, é uma coisa que fala muito comigo. Porque a palavra sobriedade, né? Se a gente for trazer para o contexto, por exemplo, de uma pessoa que está bêbada e uma pessoa que está sóbria. Uma pessoa que está bêbada, ela começa a fazer as coisas ali e ela não tem a consciência daquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo, mas ela não tem a consciência daquilo que ela está fazendo. Muitas vezes, quando a pessoa está ali de ressaca, ela começa a ter uns flashes daquilo que ela fez, ou quando outra pessoa começa a falar, você fez aquilo, ela começa a lembrar, mas ela, naquele momento de estar bêbada, ela começa a fazer coisas e ela não está consciente das atitudes dela. Mas uma pessoa sóbria, ela faz e ela está consciente daquilo que ela está fazendo. E muitas vezes nós temos andado a vida com Deus como bêbados. A gente vem para a igreja, a gente faz parte do ministério, a gente serve na igreja, né? A gente vai para nossa escola, a gente tem os comportamentos de cristão, as pessoas conseguem taxar a gente, aquela ali é crente, aquela ali, né? A gente tem os comportamentos, tem um linguajar crentez, vamos colocar assim, mas a gente está vivendo como bêbados. A gente está vivendo uma vida, fazendo coisas, mas a gente não está consciente daquilo que a gente está fazendo, a gente não está consciente daquilo que a gente acredita. Um exemplo básico disso é que existem muitos cristãos que, tipo assim, eles falam assim, eu acredito que Deus, e, né, tipo, me colocando também nessa equação, a gente é propício a cair nesse erro. E a gente fala assim, eu acredito que Deus é todo-poderoso, que Deus me ama. Vamos colocar assim, eu acredito que Deus me ama. E a pessoa, ela diz isso, mas ela tá, tipo assim, bêbada nesse entendimento, porque ela fala que acredita, mas ela não age conscientemente de acordo com aquilo que ela acredita. Então, por exemplo, ela fala assim que Deus ama ela diz acreditar no amor de Deus, mas ela permite entrar em relacionamentos que não refletem a Deus. Ela permite fazer coisas que não refletem o amor de Deus sobre ela, que não reflete o amor dela por Deus. Então, ela diz amar a Deus, mas ela não está vivendo de uma maneira sóbria, como se ela realmente amasse a Deus. Ela diz que entende que Deus a ama, mas ela não vive de uma maneira sóbria dentro do entendimento de que Deus a ama. E nós precisamos voltar à sobriedade. Então, quando Paulo fala para Timóteo, você permaneça sóbrio, ele estava querendo dizer, as pessoas estão se desviando. As pessoas estão abandonando os preceitos, os princípios, as pessoas estão abandonando o evangelho, mas você tem a obrigação de permanecer sóbrio. Nós precisamos permanecer sóbrios por aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Então, se o Espírito Santo ele tem uma palavra específica para você, você não pode simplesmente falar, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para você e não fazer nada a respeito. Porque se você escuta que Deus tem um chamado para você, vamos supor que se Deus fala assim, que você um dia vai ser enviado para uma determinada nação e ele vai pregar o evangelho, implantar uma igreja, suponhamos, né, que seja uma nação ali que precisa ali do inglês, que a língua da nação é o inglês. E Deus te falou isso. E nós sabemos que entre o período que Deus fala uma coisa e o período que aquela promessa se cumpre, existe um momento de preparação. E se você tem certeza que Deus falou isso para você, mas você não está fazendo nada a respeito para que essa promessa se cumpra, você não está, por exemplo, fazendo o básico, que é estudar inglês, né? Dentro desse exemplo. Você está vivendo como um bêbado. Porque você ouviu de Deus, mas você continua vivendo no automático. Você está fazendo coisas que não condizem com aquilo que Deus te falou. Mas se você ouve uma coisa de Deus e você fala, poxa, Deus falou isso para mim. Então você, por estar sóbrio naquilo que o Espírito Santo te falou, você vai agir de acordo com a palavra que Ele tem para você. Então, se
o Espírito Santo falou para você, o seu chamado é tal, você se prepara, você se equipa para quando o cumprimento da promessa chegar, você estar preparado para viver aquela promessa, para viver aquele chamado. E isso, eu acredito que também é estar sóbrio, porque eu acredito tanto na palavra que Deus me deu, que eu permaneço sóbrio dentro dessa palavra e eu permaneço caminhando em direção a ela. Mas muitas vezes a gente escuta de Deus e a gente não faz absolutamente nada a respeito. E isso não é estar sóbrio. Isso é dizer, o Espírito Santo é meu guia, mas da boca para fora. Porque se o Espírito Santo te guia, então como é que você pega a palavra que o Espírito Santo te falou e negligencia ela? E não faz nada para que essa palavra aconteça. E não faz nada para que essa palavra se materialize na sua frente. E não faz nada para alcançar o cumprimento da promessa. Nós precisamos nos manter sóbrios e nós precisamos nos manter sendo guiados pelo Espírito. Assim como a palavra fala em João, capítulo 3, que eu falei sobre o vento. Nós precisamos entender que uma vez que nós nos convertemos a Deus, uma vez que nós viemos para o Evangelho, não é mais sobre nós, os nossos desejos, as nossas vontades, eles são deixados de escanteio. Mas é interessante também pontuar que tudo aquilo que Deus nos manda fazer, a finalidade sempre vai ser para a honra e para a glória dele. Mas aquilo que Deus nos manda fazer também é para nos ver felizes. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre alguns hábitos que nos levam à felicidade, né? Cientificamente falando, algumas coisas que se a gente fizer, a ciência aponta que você vai ser feliz, né? Que você vai ter felicidade. E um dos hábitos que nesses estudos apontaram é o hábito da caridade. Então, se você se doa por alguém, se você participa, por exemplo, de uma atividade social, né, de chegar, doar, estar ali com a pessoa, dar aula para um bairro carente, né, essas coisas assim, a ciência aponta que você é mais feliz por isso. E quando eu li isso falou muito no meu coração, porque eu pensei assim, cara, a caridade é uma coisa que Jesus nos manda fazer. Jesus não nos condiciona, tipo assim, se der pra você cuidar dos pobres, cuidar das viúvas. Não, é uma coisa que Deus manda de fazer. Cuide dos pobres, das viúvas, dos órfãos. E pensa só, a ciência nos mostra que quando eu faço esses atos de caridade, no meu organismo isso gera felicidade. E aí logo se remeteu ao versículo de que os mandamentos de Deus não são pesados. Porque os mandamentos de Deus, quando nós os praticamos, na verdade eles nos trazem felicidade. Deus não manda a gente fazer nada que também não é para o nosso bem. O objetivo de obedecer os mandamentos não é a nossa felicidade. Eu acredito que o objetivo sempre é glorificar e honrar a Ele, porque Ele é o nosso objetivo maior. Mas não significa que também não é para nos trazer felicidade, porque nós somos filhos e Ele é um bom pai. E qual é o pai que não quer dar qual é o bom pai que não quer dar boas coisas aos seus filhos? Então, se nós nos mantivermos sendo movidos pelo Espírito, nós vamos alcançar aquilo que Ele tem de forma específica para nós. E por mais que de forma natural possa parecer pesado, aí eu tenho que abandonar os meus sonhos para ver os sonhos de Deus, uma vez que isso verdadeiramente acontecer, uma vez que você estiver verdadeiramente vivendo os sonhos que Deus tem para você, é garantido que a sua felicidade vai ser muito maior do que se você estivesse vivendo os seus próprios sonhos. Porque Deus nos conhece muito além de nós mesmos para saber aquilo que verdadeiramente nos faz feliz. E a própria palavra diz que os mandamentos de Deus não são pesados de carregar. Então os mandamentos de Deus, na verdade, é para nos trazer felicidade. Tudo aquilo que Ele manda a gente fazer também é para o nosso bem. Então não existe ato de amor próprio, vamos colocar assim, não existe ato de amor próprio maior do que a gente obedecer aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer, porque uma vez que a gente obedece, nós conseguimos viver de maneira plenamente feliz, porque os mandamentos do Senhor também nos trazem alegria e felicidade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu espero que Deus tenha falado com vocês. E é isso.